Muito bem, nós estamos começando mais um HDL Podcast e você é muito bem-vindo aqui. Queria começar com uma pergunta. Você acredita que Deus muda as circunstâncias da nossa vida em resposta às orações? Você crê mesmo na eficácia da oração? Você crê que Deus pode mudar pessoas, situações humanamente improváveis e impossíveis em resposta às orações? É sobre isso que nós vamos conversar agora. E vamos conversar usando exemplos e muitos exemplos da própria Bíblia. E eu poderia começar lá com Tiago, capítulo 5, versos 16 a 18. Somos informados ali de que muito pode, por sua eficácia, a súplica dos justos. E Tiago elenca ali exemplos da vida de Elias, que orou, mesmo sendo um homem semelhante a nós, com instância para não chover em Israel, e não choveu 3 anos e meio. Depois ele orou e a chuva desceu. Deus mudou rigorosa e literalmente circunstâncias em resposta às orações de Elias. Alguns que dizem, não, mas a oração não muda nada. A oração é só para mudar você. Não. Deus, sendo soberano, escolheu agir em resposta às orações do seu povo. O próprio Deus nos instrui na sua palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate, abrir-se-lhe-á. E diz mais a Bíblia: nada tendes, porque nada pedis. Há bênçãos que nós só as receberemos se nós orarmos. Não é que Deus não possa fazer sem que eu ore. Não é que a minha oração é que tem poder. Não, a oração não é poderosa. Poderoso é o Deus que responde à oração. Porém, Deus escolheu agir em resposta às orações do seu povo. Está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ou seja, Deus condiciona determinadas bênçãos às orações. Portanto, a oração é um poderosíssimo instrumento que Deus pôs nas suas mãos para que você alcance determinadas dádivas de Deus ou intervenções de Deus para o seu bem, para o bem de quem vive ao seu redor. Então, não orar é você se privar. Orar é abrir o cadeado com a chave da fé. E eu queria aqui, então, aprofundar um pouco mais na vida do próprio Elias, porque Elias foi levantado por Deus num tempo de muita crise. Crise política, crise moral, crise econômica, crise espiritual. Quem reinava na sua nação era Acabe, um homem perverso, um homem sanguinário, um homem idólatra, um homem que enviesou e induziu a nação de Israel a rebelar-se contra Deus. Um homem que casou com uma mulher perversa, pior que ele, Jezabel, que perseguiu, que matou os profetas de Deus, que impôs à força da espada uma falsa religião em Israel. E Deus levantou Elias, um homem simples, lá das montanhas de Gileade, sem referência, sem diplomas, sem ser matriculado numa escola de profetas, sem vir de uma família sacerdotal. Mas esse homem
ele vai confrontar o rei Acabe e dizer para o rei Acabe que o juízo de Deus virá sobre a nação e virá em resposta às suas orações. Elias orou para não chover e não choveu, e o juízo de Deus era não chover. Não chover porque Israel estava adorando um falso Deus chamado Baal, a quem o povo atribuía as chuvas, as colheitas, as farturas e riquezas da terra. Então Deus muda, sim, as circunstâncias em resposta à oração. Elias confrontou o rei, Elias confrontou depois o povo, Elias confrontou os profetas de Baal, e ele orou. E diz a Bíblia que o menino ressuscitou, o filho da viúva de Sarepta. Ele orou, e diz a Bíblia que o fogo caiu do céu. Ele orou e as chuvas voltaram a cair sobre a terra, quando a nação reconheceu que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então não caia nessa ideia de que oração não muda as coisas. Muda sim. Muda sim. E quem está dizendo que muda é a palavra de Deus. Elias orou para não chover e não choveu. Elias orou para chover e choveu. Elias orou para o menino ressuscitar e o menino ressuscitou. Elias orou para que o fogo caísse do céu e o fogo caiu do céu. Circunstâncias em resposta às orações. Quando você vai para a Bíblia, você é encorajado e mais encorajado ainda a refletir sobre esse tema. Por exemplo, a Bíblia diz que o Isaac orou pela sua mulher Rebeca e ela era estéril. E ela concebeu em resposta à oração do seu marido. Você vai encontrar na Bíblia que o Ló está lá na Sodoma e ele está lá com a sua família e o juízo de Deus vem sobre a nação, vem sobre a cidade e Deus vai destruir a cidade. E na hora que Deus estava para destruir a cidade, Deus se lembrou da oração de Abraão e salvou a Ló. Ou seja, Ló foi poupado da destruição com a sua família, porque Deus ouviu a oração de Abraão, tio de Ló, em favor de Ló. Uma pessoa foi poupada da destruição por causa da oração. Quando você vai para o livro de Gênesis, por exemplo, do livro de Êxodo, por exemplo, você encontra a nação de Israel rebelada contra Deus, adorando um bezerro de ouro, numa festa de promiscuidade. E Deus tomou a decisão de destruir a nação de Israel e recomeçar tudo com Moisés. E Moisés disse: Senhor, perdoa o pecado do povo, ou se não risca o meu nome do livro que escreveste. Deus ouviu a oração de Moisés e a nação foi poupada em virtude da oração deste grande líder, deste grande legislador, deste grande libertador, deste servo de Deus, que foi instrumento de Deus para a libertação do povo da escravidão. Deus responde a oração e muda a circunstância. Você vai encontrar no livro de Josué um exemplo clássico de uma luta, de uma batalha, em que Israel precisava de mais tempo e Josué orou para que o sol parasse. E Deus mexeu na estrutura do universo para atender a oração de Josué. E a vitória raiou para o povo de Deus. Você vai encontrar, por exemplo, no primeiro livro de Samuel, Ana, sendo uma mulher estéril, sendo uma mulher humilhada pela sua rival, incompreendida pelo seu sacerdote, incompreendida pelo seu marido, insistindo com Deus numa causa, a cura. Ela queria ser mãe. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Ana. E ela então traz ao sacerdote Eli o filho nascido deste milagre em resposta à oração, dizendo: por este menino orava eu. Pelo que o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias da sua vida. Então a oração muda as circunstâncias, sim. Deus cura o enfermo em resposta à oração, sim. É verdade. Você vai encontrar tantos outros exemplos, eloquentes exemplos da Bíblia, como Deus responde à oração. Por exemplo, está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá
está entrincheirado, sitiado por uma confederação de inimigos que querem atacar e destruir Jerusalém. Não há prazo mais para o rei Josafá criar qualquer mecanismo de defesa. É impossível que ele tenha a estratégia e força militar para resistir àquela grande multidão que vinha contra ele. E diz a Bíblia que Josafá, o rei, tomou a decisão de conclamar um jejum e de buscar a Deus em oração. E quando o rei conclama o povo para orar, Deus muda a circunstância, porque Deus diz para Josafá: essa batalha não é sua, essa batalha é minha. Vocês não terão que pelejar. Porque lá atrás o rei havia dito para Deus: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós não temos forças para resistir esta grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. E Deus mudou a circunstância. E Josafá, em vez de montar um poderoso exército, monta um coral, que vai cantando à frente dos soldados, e na medida em que eles começam a cantar e a dar louvores a Deus em altas vozes, Deus pôs emboscada contra os inimigos e eles foram desbaratados. Deus mudou a circunstância em resposta à oração. Eu posso lhe dar mais exemplos. Por exemplo, você vai encontrar o rei Ezequias, lá em Isaías 37 a 39, que começou a governar em Jerusalém aos 29 anos de idade e vai governar até os 54 anos de idade. E o rei Ezequias foi o homem que viu as 10 tribos do norte caindo nas mãos do poderoso Império Assírio. Ele governava aqui na região de Judá, das tribos de Benjamim e Judá, e logo que Samaria caiu nas mãos dos assírios em 722 a.C., logo depois, esse exército poderoso, truculento, sanguinário, perverso, que entrava na cidade, matava os homens, amontoava cabeças na porta da cidade para que ninguém tivesse coragem de resistir à sua horda sanguinária, cerca a cidade de Jerusalém com mais de 180 mil soldados e manda um recado para o rei Ezequias se render, dizendo ainda: Deus nenhum pode livrar você das minhas mãos. Pois bem, o que o rei fez? Capacidade de resistência militar nenhuma. Ezequias consulta o profeta Isaías e o profeta Isaías diz: vocês não precisarão lutar. Essa batalha é de Deus. E em resposta às orações, diz a Bíblia, que Deus escalou um único anjo e esse anjo matou 185 mil soldados ao redor de Jerusalém e Deus poupou a cidade. Mas ainda, Ezequias está com 39 anos de idade, quando fica doente. Ele era um rei muito piedoso, um homem muito rico, um homem muito poderoso. E a doença dele não teve cura. E Deus mandou o próprio profeta Isaías na sua casa com um recado urgente: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Era uma sentença do próprio Deus. Então diz a Bíblia que o rei Ezequias voltou-se para a parede e orou fervorosamente e chorou copiosamente. E Deus mudou a circunstância rapidamente. Porque Deus mandou de volta o profeta Isaías e diz: olha, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu vou poupar Jerusalém, e eu vou curar você da sua enfermidade. E no terceiro dia você vai subir à casa de Deus.
Deus não só livra militarmente Jerusalém, como Deus cura o rei de Jerusalém de uma enfermidade mortal, em resposta às orações. Então, aqueles que dizem para você que a oração não muda nada, é porque talvez não estão lendo a Bíblia. Ou porque talvez estão lendo a Bíblia com óculos embaçados da incredulidade. Deus pode fazer sem a oração do seu povo? Claro que pode, Ele é Deus. Ele pode tudo quanto Ele quer. Mas aprove a Ele, na sua bondade e graça, tornar-nos cooperadores com Ele, colocando em nossas mãos esta poderosa ferramenta que pode mudar circunstâncias. Você encontra, por exemplo, a história do profeta Eliseu, que foi um discípulo de Elias e um sucessor de Elias, que recebeu espírito dobrado de Elias e realizou o dobro de milagres de Elias, vivendo o seu ministério e vendo com tanta clareza e eloquência as intervenções soberanas de Deus em resposta às orações. Quando a cidade onde ele estava sitiada pelos inimigos, pelos soldados sírios, e o seu moço levantou de manhã e viu os carros e os cavalos e os cavaleiros cercando a sua cidade para capturar o profeta Elias, o moço ficou desesperado e recorreu ao profeta, e o profeta Eliseu disse: meu Deus, abre os olhos desse moço para que ele veja. E Deus abriu os olhos do moço do profeta Eliseu, e ele viu os carros de fogo e os cavalos de fogo, e maior eram aqueles que estavam do lado do profeta do que aqueles que estavam contra ele. Deus pode trazer discernimento, Deus pode trazer vitória em resposta à oração, porque a mesmo profeta que pediu para Deus abrir os olhos do moço, pediu também para Deus fechar e tornar sem visão e cegar os soldados sírios. E eles foram conduzidos cegos até a cidade de Samaria, o quartel-general de Israel. E ali, quando o rei perguntou: vamos matar esses soldados? O profeta disse: não, em absoluto, você não fez nada. Foi Deus quem fez, então vamos dar um banquete para eles. E ali cessou a guerra. Deus muda a circunstância em resposta à oração. Mas vamos para alguns exemplos no Novo Testamento. Você vai encontrar no Novo Testamento exemplos abundantes desta verdade maravilhosa. Por exemplo, você pode pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando Pedro está preso numa prisão de segurança máxima em Jerusalém. O apóstolo Tiago já tinha sido passado ao fio da espada. A igreja está em oração em favor de Pedro, que estava guardado num cárcere com 4 sentinelas de 4 soldados cada uma, com os pés amarrados, com as mãos atadas, aguardando o final da festa para ser executado. Mas havia oração incessante por parte da igreja em favor de Pedro. E na última hora, na última noite, quando Pedro haveria de ser apresentado para ser executado, Deus enviou um anjo à prisão, arrancou as algemas, quebrou as peias, e Pedro saiu sem que os guardas vissem, sem que as portas pudessem ser abertas por mãos humanas, sem que o portão de ferro que fechava a prisão fosse acionado por mãos humanas. E Pedro saiu dessa prisão e sobreviveu. Porém, o rei que mandou matar Tiago e prender Pedro, este morreu nessa circunstância. Deus muda a circunstância em resposta à oração. Você vai perceber que o próprio Pentecostes acontece lá em Jerusalém, quando o próprio Jesus disse para os seus discípulos: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E diz a Bíblia que eles foram para o cenáculo, 120 pessoas, e oraram, todos perseveraram
unânimes em oração. E em resposta à oração de todos, no domingo, às 9 horas da manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E a igreja marcha vitoriosamente desde então, de joelhos, na dependência de Deus, em oração, e os milagres de Deus vão se multiplicando e se multiplicando em resposta às orações da igreja. Deus responde a oração. O próprio Jesus foi um homem de oração. Ele orou no seu batismo, ele orou na sua tentação no deserto, ele orou ao escolher os seus discípulos, ele orou para perguntar aos discípulos quem ele era, ele orou no Monte da Transfiguração, ele orou no Jardim do Getsêmani, ele orou na cruz, e ele está orando por nós, lá no trono, à destra de Deus Pai. A Bíblia nos ensina a orar, e a orar sem cessar. O apóstolo Paulo foi um homem de oração. Quantos milagres Deus fez pelas mãos do apóstolo Paulo em resposta às orações. Você vai encontrar Deus fazendo coisas tão extraordinárias, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus fechando boca de leões, Deus aplacando a fúria das chamas, Deus acalmando o mar, Deus curando enfermos, Deus ressuscitando mortos, como Deus ressuscitou aquela mulher chamada Dorcas, como Deus ressuscitou aquele jovem chamado Eutico, em resposta à oração. Então não duvide de que Deus pode tudo quanto Ele quer e que Ele ouve e que Ele atende. Porque quando você trabalha, mas quando você ora, Deus trabalha. A oração não é poderosa em si mesma, mas ela conecta a fraqueza humana à onipotência divina, ela conecta o altar da terra ao trono do céu. Quando você lê Apocalipse 8, as orações que sobem do altar para o trono são despejadas para a terra, e há relâmpagos, e vozes, e trovões, e Deus então manifesta o seu poder na história em resposta às orações do seu povo. Quando você vai para a história da igreja, você vai ver que os apóstolos oraram, a igreja orou, os pais da igreja oraram, os reformadores oraram, os valdenses oraram, os reformadores oraram, os avivalistas oraram, a igreja contemporânea marcha na dependência de Deus em oração. Eu tenho tantas manifestações da bondade de Deus e das respostas de Deus no meu ministério em resposta direta à oração. Já vi pessoas sendo curadas de uma maneira tão extraordinária em resposta à oração. Eu já vi casamentos recuperados em resposta à oração. Eu já vi filhos rebeldes voltando para casa em resposta à oração. Eu já vi pessoas de coração duro serem quebrantadas em resposta à oração. A oração é o instrumento que Deus nos deu para vermos a manifestação da mão onipotente de Deus agindo em nosso favor. Quando a igreja ora, Deus age. Quando a igreja caminha de joelhos, o braço onipotente de Deus é acionado. O povo de Deus é irresistível quando ele ora. Porque orar é você reconhecer sua fraqueza e clamar pelo socorro do Onipotente. Eu não sei quais são as suas causas que têm sido colocadas diante de Deus, mas talvez você tenha algum problema insolúvel na vida. Talvez você tenha alguma situação que ou Deus faz um milagre ou você não vê saída. Talvez você vê circunstâncias humanamente impossíveis de serem revertidas. E eu posso lhe garantir que Deus faz o impossível dos homens em resposta às orações. Deus cura o enfermo, Deus restaura o casamento,
Deus converte corações, Deus traz pródigos de volta para casa, Deus faz o impossível dos homens. Eu queria só concluir com um exemplo bem contemporâneo. Eu li um livro maravilhoso do pastor Tim Cymbala, pastor da Igreja Batista do Brooklyn, nos Estados Unidos. Uma igreja crescente, com um ministério muito relevante na área da música. E um dia o pastor Tim Cymbala chega em casa e a sua filha primogênita, adolescente, disse para ele: papai, eu não quero mais frequentar a igreja. Eu não quero nem mesmo mais ficar em casa. Eu quero curtir a vida. Eu quero sentir o que o mundo tem para me oferecer. Eu quero viver assim. O pai, perplexo, chocado com a fala da filha, disse: não, minha filha, você não pode fazer isso. Você é muito jovem. O pai pediu, o pai insistiu, o pai chorou, mas não adiantou nada. A menina botou a mochila nas costas e saiu de casa. O pastor Tim Cymbala pensou até em desistir do ministério e disse: meu Deus, eu não tenho condições emocionais de tocar a minha vida. Um dia um colega dele ligou para ele da Flórida e disse: pastor Tim Cymbala, esquece essa menina. Ela não está nem aí com você. Toca a sua vida, toca o seu ministério. Mas que pai esquece uma filha? E naquela semana, numa vigília de oração na igreja, uma mulher se levantou e disse assim: pastor Tim Cymbala, a nossa igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. A nossa igreja nunca chorou pela sua filha. E naquela reunião de oração, naquela vigília, todos os crentes deram as mãos, fizeram um grande círculo ao redor dos bancos. E aquela reunião de oração se tornou numa sala de parto, de dores, de soluços, de gemidos. Quando o pastor voltou para casa na madrugada, ele disse para sua esposa: minha querida, eu não tenho dúvidas de que Deus libertou nossa filha nessa madrugada. 2 dias depois, bem cedo, a campainha tocou, a mãe foi à porta atender, era a filha em lágrimas. E quando a mãe abriu a porta, ela correu no quarto onde estava seu pai, abraçou as pernas de seu pai e disse: papai, me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada. Eu estava em casa, parece que escamas caíram dos meus olhos. O meu coração foi quebrado dentro do meu peito. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta para Deus. Eu estou de volta para minha família. Eu estou de volta para minha igreja. Sabe por quê? Deus muda circunstâncias. Deus muda pessoas em resposta às orações. Eu conclamo você a colocar a sua vida, a sua família, a sua causa nas mãos de Deus em oração. Deus ouve as orações. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Deus abençoe sua vida. Vamos orar. Deus amado, eu quero te agradecer, porque acabamos de ler na tua palavra que tu és o Deus que responde orações. Quem sabe aqueles que estão agora nos assistindo, Senhor, têm uma causa impossível, que precisa de um milagre, de uma intervenção da tua mão. E nós te pedimos em nome de Jesus que tu manifestes o teu poder, que tu mudes as circunstâncias, que mudes corações fechados, endurecidos, que o milagre da conversão aconteça, que os pródigos voltem para casa, que o casamento machucado e ferido e quebrado seja restaurado, que esta família adoecida seja curada, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, queridos, até o nosso próximo podcast, se Deus quiser.